religiosa que tinha falecido lá na França, e ela aparece a sua, não sei se é a sua superiora, são manuscritos do Purgatório. Tem aprovação, assim, certa aprovação da igreja, não sei se foi Pio IX ou se foi o bispo local, mas pode nos ajudar, porque ela fala da vida religiosa, é bem interessante. Ela fala por que ela está no purgatório, aí diz lá, eu fazia isso, eu faltava com isso, não fazia outra coisa que tinha que fazer, e vai enumerando, e pode ser útil para nós, para fazer um bom exame de consciência, tomar boas resoluções, é um complemento, né, ao retiro, ao que está sendo dito aqui, né? Então, o dom da inteligência. Senhor, dai-me a inteligência. A gente só ama o que conhece. Se a gente não tem a inteligência vai junto com a vontade. Imagina, querer separar um do outro é um erro muito grande. Porque é assim, Deus nos fez com essas duas faculdades, inteligência e vontade. No céu é a visão beatífica, visão é a inteligência, beatífica é a vontade. Então aqui na Terra também, sem a inteligência, a gente não é inteligência de saber fazer cálculos matemáticos, mas a inteligência de compreender o que Deus nos revelou. E discernir também onde está ter esse socorro de Deus para viver na verdade. O Senhor é a verdade e para quem está unido a Ele, não é possível se unir a Deus na mentira, no erro, né? Erro, mentira. Daí a necessidade e a grandeza também, a verdade. Quando a gente ver a Deus face a face, a gente vai ver algo que é a inteligência que vê. É necessário ver. Para ver tem que ter a inteligência. Para ter essa inteligência é necessário o dom do Espírito Santo, o dom da inteligência. A esse dom corresponde a bem-aventurança dos corações puros, pois eles verão a Deus. Então a pureza, podemos dizer que ela tem mais de um sentido. Um sentido é a virtude da pureza, que é a pureza na parte afetiva, na sensibilidade. Então, longe dessas paixões desordenadas, os corações puros penetram a verdade. Então, o primeiro sentido, né, é ligado à virtude da castidade. Por exemplo, São Tomás, São Bento, Santa Teresinha, Santa Maria Madalena. A Teresinha diz que nunca foi tentada contra a pureza, porque sofreu muito cedo, né? Perde a mãe com 4 anos, passa por várias coisas. Deus fez de tal maneira que ela vencesse a desordem que a gente herda do pecado original, de tal maneira que nunca houve uma tentação propriamente dita contra o 6º mandamento, o menos grave, né? São Tomás foi a partir daquele momento em que tentam seduzi-lo. São Bento, a partir do momento que ele se lança no espinheiro. Santa Maria Madalena, bom, a graça que Nosso Senhor deu a ela. A pureza do corpo, diz João de São Tomás, significa não somente a purificação das afeições mal ordenadas, o que é feito pelas virtudes e dons do apetite, mas também pelo distanciamento das suas representações sensíveis, como os erros. Então, ele assimila coração puros, não somente aqueles que afastam a tentação contra o 6º mandamento, mas contra aqueles que se deixam levar pelas representações sensíveis e caem no erro. Não sei se... Bom, de tal maneira que as verdades propostas sobre Deus não sejam recebidas segundo o modo
obscuro de nossa imaginação, nem segundo a depravação herética. Então, uma alma pura, né, uma inteligência pura, não se deixa levar pela depravação herética. Segundo sentido, a gente praticamente já disse ele aqui, é o seguinte, é a pureza da potência intelectual. Um conduz ao outro, mas são distintos. Né? Creio que nós podemos dizer que o mundo moderno, com suas falsas filosofias, age de maneira semelhante sobre a alma. Os falsos princípios, as falsas ideias, os erros que obscurecem as almas que recebem essas doutrinas e bom, que fica então cai no erro, me disseram, e que não distinguem, não discernem a verdade do erro. Os modernistas, então, entanto, puros de coração, ele pensa, né, Paulo Kardec pensa que a gente pode aplicar isso, a pureza na pureza da fé, com a qual a gente estuda o catecismo, estuda a doutrina, e de uma maneira sem deixar misturar com o erro. O erro tendo a impureza da inteligência. Então, pureza na sensibilidade e pureza na inteligência. Quando o Senhor fala, se não comeres a minha carne, os judeus caem no erro. Nosso Senhor, interessante, o Senhor continua usando o mesmo termo. Ele quer que a gente tenha a inteligência do que ele está falando. Às vezes ele vai explicar, às vezes não vai explicar. Ele exige de nós. Como ele nos dá o Espírito Santo, que a gente é dócil ao Espírito Santo, essas imagens não nos farão mal. Muito pelo contrário. A gente vai ver toda a verdade dessas expressões. Renascer para Nicodemos. Nicodemos vai se perguntar como é que a gente pode renascer e vai se embaraçar num erro. Mais tarde ele vai abrir os olhos para a verdade, mas no início a água para a samaritana, mesma coisa. Então, Kardec chama isso de impureza. Os corações puros não caem nesse tipo de erro. Luz purificadora. Nossa inteligência tem muitos defeitos. A lentidão. O Senhor vem andando sobre as águas, eles não acham que é um fantasma. Engraçado, né? Acho que é um fantasma. Acho que desde que o mundo é mundo, tem gente acreditando em fantasma. Aí, ou então significa que tem outra coisa, não sei bem. Mas eles acham que é um fantasma, e depois eles se dão conta. Então, o Senhor começa a falar com eles, não sei. Mas a nossa inteligência é lenta. Uma coisa está ali, mas a gente não vê, até acabar abrindo os olhos. Um erro grave, né? Um erro, né? Durante o concílio, estava ali, todo mundo podia ver, mas muitos não viam, né? A missa nova, dá para ver que ela é ruim, mas muitos não veem, assim por diante. Sensualismo, materialismo. Aí já é o caso de Nicodemos, da Samaritana, que vai dar um sentido material e não vai sair daquilo. Fica preso a um sentido material e não vai ir ao fundo do que aquilo significa. Ou então cegueira. Então lentidão, sensualidade, sensualismo e materialismo, que é o segundo, e o terceiro, cegueira. O Senhor fazia milagres, e mesmo diante dos milagres, os fariseus não se convertiam. Eles se obstinam diante de Santo Estevão. Tapam os ouvidos para não escutar o que ele está dizendo. E avançam em cima dele e
o apedrejam e o matam. Cegueira. Essas cegueiras, claro, estão na vontade também, então a participação da vontade, mas ela está na inteligência, assim, sua sede, né? Então, se a gente cair nesses erros, é um grande mal. Pedir a Deus que a gente não caia na cegueira. Porque se a gente cai na cegueira, um dos piores penas, né, que Deus pode dar a uma pessoa é fazê-la cair na cegueira. Porque ela está com uma perda da fé, por exemplo. Quanto mais Nosso Senhor fazia milagres, mais os fariseus o atacavam e se cegavam voluntariamente. Mas a gente vê mudanças, né? O Senhor vai iluminar uns e outros. Repentina é no caso de São Paulo. Ele vai de perseguidor, vai se tornar apóstolo, né? Os judeus convertidos pela pregação de São Pedro no dia de Pentecostes, em geral, não se pode supor, né, que ali tinham, não sei se tinham estado em Jerusalém no momento da crucifixão, mas, de maneira geral, o povo ali de Jerusalém não era contrário ao Nosso Senhor, menos a gente pode supor, e naquele dia eles vão mudar. Pelo menos não criam no Nosso Senhor e vão começar a criar. Então, mudança repentina. Um sermão converte 3.000 pessoas. E mais tarde, 5.000 pessoas. Ou então, uma mudança gradual. Nicodemos irá até descer o corpo do Nosso Senhor da cruz, e seu nome está no martirológio, e a samaritana. Esses acontecimentos continuam. Nosso Senhor, pelo Espírito Santo, continua a esclarecer as almas e a purificar suas inteligências. Quantas pessoas que a gente ficou sabendo, né, que vêm para a tradição, que entendem que é o modernismo, entendem que o Solefé tem razão, entendem as conversões que sempre existiu na história da igreja. O Chesterton e tantos outros, que vão ser iluminados. Ou então vão purificar sua inteligência aos pouquinhos. Quando entra no mosteiro, né, depende, cada caso é um caso, mas às vezes a gente entra com umas ideias assim, meio estranhas, às vezes, achando uma coisa, né, sobre várias coisas, não tem nenhum detalhe não, mas uma visão um pouquinho deformada da doutrina da igreja, da realidade, né? De que é uma aprovação também. E durante o tempo do mosteiro, ou na vida simplesmente, mesmo fora do mosteiro, vai tendo a inteligência assim mais purificada. Pelas coisas que ele escuta, o ensinamento que ele recebe, os livros que ele vai lendo, as ilusões que ele tinha vão desaparecendo, em parte ao menos. E nossas inteligências necessitam serem purificadas, como no postulantado, né? Postulantado, noviciado e durante toda a vida. Elas necessitam ser purificadas porque o pecado original as deformou. Estamos cheios de ideias próprias, pequenas deformações, paixões que nos cegam um pouco, etc. Muitos lá em Iacone, né, acabavam saindo porque achavam que Monsenhor Lefebvre estava errado, que tinha que rezar a missa nova, ou então que tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, não. E assim vai. Então, ideias próprias. Monsenhor Lefebvre diz isso, mas eu acho aquilo. Bom, Monsenhor Lefebvre não é a referência última, mas, como diziam no tempo de Santo Atanásio, né, os católicos diziam, nós estamos na comunhão de Atanásio. Eu penso que penso que é sensato dizer que nós estamos na comunhão de Monsenhor Lefebvre. Mas tem uns que têm ideias próprias, acham que não, Ratzinger é um grande papa, e isso, aquilo,
Então o outro acha, e essas coisas, as ideias próprias vão fazer alguém deixar o mosteiro, então deixar a tradição, deixar... Por quê? Porque quando a gente está com uma ideia errada na cabeça, as consequências são trágicas. Pequenas deformações, paixões que nos cegam um pouco, etc. Isto cria deformações, visões materiais das coisas espirituais, teimosias intelectuais, apego a maneiras de ver humanas e não divinas. O Dom Marechaux dizia que quando ele entrou lá no mosteiro Père Manuel, ele teve que mudar muitas ideias que ele tinha. Então, não, eu acho que Lamennais não era ruim, não. Eu acho que a Revolução Francesa teve coisa boa, porque igualdade, liberdade, fraternidade, coisa muito boa, fraternidade. Bom, não cheguei a esse ponto, quem está por aqui, mas digamos, pode ficar tentado, a fazer uma reavaliação dessas questões e preferir seguir uma ideia própria, em vez de seguir o magistério da igreja, que a igreja já ensinou sobre o liberalismo. O que são os liberais? Os liberais são pessoas que não querem levar em conta o que o magistério já definiu. Então eles têm o quê? Ideias pessoais. Com essas ideias pessoais eles entraram no concílio, e como Paulo VI também era liberal, eles fizeram triunfar as ideias liberais, ou seja, essas teimosias, essas ideias próprias, contrárias ao magistério, mas como era o Papa, ele mesmo que era contrário ao magistério, isso deixou muita gente perdida. Mas se a gente é firme com a ajuda do Espírito Santo, a gente não cede, a gente continua a ver o que a igreja sempre viu, e não muda. Pedir a graça de compreender a gravidade da crise atual, de ver o que não é conforme ao ensinamento da revelação proposto pelo magistério de sempre. Então, 2 exemplos. Jansenismo. Jansenismo era um temperamento, por assim dizer, dominando sobre a doutrina da igreja. A gente pode exprimir dessa maneira, pode exprimir de outras maneiras também. Então, um rigor, um rigorismo, justiça, até ponto de só ver em Deus a justiça, um respeito que leva ao temor. Eu fui lá uma vez de um irmão Germain, depois ele foi ordenado padre, Père Germain, que ele morava na Auxerre. Aí perto da casa dele tinha uma capela que era jansenista no passado, Aí nós fomos lá. Aí em cima da porta, assim, está escrito assim, Deus terribles est. Não está errado, não está certo, Deus terribles est, mas aqui é jansenista. Então eles eram assim, terror, vida sob terror. É melhor deixar todo mundo tremendo, que aí assim ninguém faz nada de errado. E a vida é assim, Deus é terrível. Aí um diz assim, não quero ir para o céu não. Por quê? Porque Deus é terrível. Então, isso está errado. O ministro está errado. A igreja não pode aceitar isso. Em parte de um temperamento. Em parte. Certamente não é só isso, não. Então, a pessoa, esse Jansen e seus seguidores, preferem seguir uma ideia pessoal do que a doutrina da igreja. Consequência, não dava comunhão praticamente a ninguém. Parece que a Mère Angélique Arnaud, segundo está escrito aqui, pela superiora das cistercienses lá num grande importante mosteiro, ela ficou 1 ano sem comungar, por devoção. 1 ano sem comungar, por quê? Porque Deus é terrível, então, para honrar a grandeza de Deus, vamos então respeitar a comunhão e vamos então não comungar. Melhor não comungar, que a gente assim... Criaram então uma religião de terror, fria,
atemorizando as consciências. Esta heresia morreu, mas a tendência sempre existirá, criando escrúpulos, vendo em Deus a justiça em detrimento da misericórdia. Isso é contrário à verdade. A gente pode dizer que essa heresia, né, esse erro, não está muito na moda. Né? Está mais na moda é o oposto. Mas a gente pode também ser tentado por qualquer tipo de heresia, a título pessoal, assim, na nossa vida. Né? O quietismo é o contrário. Então, de um lado, o jansenismo, do outro lado, o quietismo. Só considera o amor até negar o pecado. Esse erro renasceu com o progressismo. Se desinteressa do céu por causa de um amor supostamente perfeito. Desejar o céu seria uma imperfeição. Eles caem em vários absurdos, né? E você está com amor, com uma cobiça, né? Melhor é ficar abandonado, não quero nada. Não se faz nada, Deus faz tudo. Acho que uns dormiam no couro, não porque estavam assim, esgotados, não. Porque dormiam mesmo, iam lá, você se levava o travesseiro, você ia dormir. Porque Deus faz tudo, né? Deus faz tudo, então não precisa fazer nada. Esse era o santo abandono. Erro grosseiro, então é um erro da inteligência. Assim como no jansenismo é um erro da inteligência, que desequilibra, né, os atributos de Deus, justiça, misericórdia, bondade. Né? Aqui também ele desequilibra, ele vê em Deus uma misericórdia que vai salvar todo mundo e que a grande honra que a gente presta a Deus é não fazer nada, porque é o santo abandono dessa gente aí. Erro grosseiro, mas que pode se infiltrar em nossas inteligências e modificar nossa conduta. Aí para de fazer exame de consciência, para de se confessar, ou então para de... Espíritos largos não veem falta em nada. Nada é pecado, nada é falta. Não precisa preocupar com nada. Os espíritos sentimentais que não aderem à verdade, mas a uma aparência sem fundamento verdadeiro. Amor de Jesus crucificado, mas um amor sentimental. Na verdade, não é amor de Jesus crucificado, é sentimental, são os carismáticos. Sentimental, e parecem amar Jesus no tabernáculo, mas esquecem as exigências da regra, por exemplo, da moral. Eles parecem amar Jesus no tabernáculo, mas levam uma vida imoral. Esses dois erros opostos vêm de uma inteligência que não vê com clareza a verdade, confundindo justiça com terror e confundindo amor com sentimentalismo, que é capaz de pecar sem perceber. Uma leva ao desespero, tudo é castigo, nada é permitido. Outro leva à presunção, tudo é permitido, presunção, né, de um falso santo abandono. Só para mostrar então um exemplo, não é o objetivo especial dessa conferência, mas é para a gente ver bem como é que um erro, se entrar um erro na cabeça de alguém, né, um lá virou sedicantista. Por quê? O sedicantismo ainda é uma questão, ele tem dois aspectos na questão. Um é perguntar se o Papa é Papa, até aí não tem problema. Outra é a resposta que se dá. O Solefer achava que havia um pouco de orgulho nos sedicantistas pelo fato de querer resolver uma coisa que a igreja não resolveu. Então, bateu o martelo quando a igreja, ela que detém, ela que vai dizer se esses papas foram papas ou não, ela que vai dizer. Então eles vão na frente da igreja e afirmam uma coisa. Então um pouco de orgulho, já que é uma questão que a igreja nunca definiu em todos os seus aspectos. E o outro é uma certa tendência ao cisma, porque vai fazendo, vai nesse caminho,
Aí tem um erro, né? Menos um erro de prudência, acaba sendo um erro na inteligência também, de doutrina, né? Então, todas essas doutrinas, né, quem estava aqui, ia entrar aqui, ou então gostava da gente, virou sedocantista, sumiu. Então, tem consequências. Os erros da inteligência têm consequências enormes. O outro deixou os erros modernos entrando na cabeça, foi embora com os progressistas. O outro modernista, o outro... Todos esses são erros na inteligência, que entraram na inteligência por causa do descuido, por causa da falta de humildade, no caso dos sedecantistas, né? Falta de humildade e assim por diante, né? Muito cuidado, pedir a Deus que a gente não só fique na verdade, mas ao contrário, acho que a gente não só fique na verdade, mas que com a ajuda dos dons do Espírito Santo, a gente possa progredir na compreensão de todas as verdades. Sobretudo, né, acho que de respeito à nossa salvação, de respeito a Deus. Outros exemplos, protestantes, princípios secos, rígidos, sem amor, sem imagens sensíveis, que educam a sensibilidade a se elevar para Deus. Então, protestantes, né? Coitado deles, porque eles não têm sacramento da confissão, por exemplo. Mas que drama. Se um protestante faz um pecado mortal, o que ele vai fazer? Que tragédia, né? Que situação trágica. E tudo isso por quê? Tem uma ideia errada na cabeça. Sua inteligência está obscurecida. Os judeus perseguem a igreja. Por quê? Porque seus olhos estão velados. Né? Eles não veem que o Antigo Testamento anuncia e descreve tudo que diz respeito ao Nosso Senhor e à igreja. No dia que eles levantarem esse véu, eles vão ver a loucura que eles fizeram, matando ao Senhor e perseguindo a igreja. Mas, por enquanto, seus olhos estão velados. Um erro na onde? Na inteligência. Devotos materialistas que guardam o exterior da devoção, mas sem aplicar o coração. Né? O certo é ter as duas coisas. Né? O Père Cassin tinha uma porção de relíquias, que ele pendurava aqui assim, porção de relíquias. Ele balançando, ele ficava de lado a lado. Assim. Mas ele era extremamente santo. Agora tem uns que tem relíquia do quanto é lado, só tem relíquia dentro do quarto dele, relíquia, e é só isso. A devoção deles começa com a relíquia e termina com a relíquia. Então, cuidado. Não pensem que a parte exterior é tudo. A meditação diz, fazendo muitas peregrinações, a gente se santifica muito pouco. Ou então, né, essa inimizade em relação à cruz, uma religião confortável, sem mortificação. Então, o Père Manuel citava alguém que dizia: hoje o que conta é a oração. Está muito bom. O tempo da penitência já passou. Não, aí está ruim. Então, essas ideias erradas que fazem fugir da mortificação. São Pedro, né? Que não se afaste dessa situação, né? E para ele não abraçar a cruz, não morrer em Jerusalém. Então, o Senhor diz para ele: afaste de mim, Satanás. Você não tem as ideias que você tem que ter. Suas ideias estão erradas. E suas ideias estão tão erradas que eu lhe digo e chamo de Satanás. Bom, aí explicar isso a nós, né? O padre Marie-Joseph Cassin pedia a Santa Rosa de Lima a inteligência da paixão. Essa é uma expressão interessante. Relaciona-se esse dom, né? A inteligência da paixão. Creio que podemos dizer também que o dom da inteligência nos ajuda a não ficar impressionado com o peso da maioria.
No concílio, o erro foi aprovado pela maioria e pelo Papa. Isto é impressionante, mas o dom não se impressiona. É a imaginação, ou os sentidos, ou nossa debilidade que se impressiona. O dom vê a verdade e o erro. Monsieur Lefebvre viu o erro e disse, isto é um erro. Penso que ele era movido pelo dom da inteligência. Coração puro. Então, o dom da inteligência vai dar uma ideia justa da revelação. A ideia de Deus. Isto não se faz sem dor. Pois somos obrigados a renunciar a muitas ideias imperfeitas que tínhamos e temos, as quais estavam ligadas a nosso amor próprio, nosso temperamento, nossos hábitos. A gente segue mais pode acontecer, né? Seguir mais o temperamento do que a fé, né? Teresa d'Ávila diz que as prioras era assim, cada priora em cada Carmelo, isso é universal, procurava aumentar o tempo daquilo que ela gostava de fazer. Tinha uns que gostavam assim, de maneira boa, gostavam sobrenaturalmente da oração, então a tendência era aumentar um pouquinho a oração. A outra gostava da leitura, então ela aumentava o tempo da leitura e diminuía da oração. Então, não pode ser assim, tem que pegar o que a igreja nos deu, esse é o tempo que a igreja nos deu. Bom, quando tem algumas variantes que são solícitas, né? Mas para dizer o quanto o nosso temperamento acaba influindo numa conduta que se fica dentro do possível, né, do permitido, não tem problema não. Mas ficar de olho, né? Tínhamos ideias pessoais sobre os sacramentos, sobre a obediência, sobre a regra, sobre as amizades, etc. Tinha um lá no Bedouin e falava com uma tal tranquilidade, assim, então como é que vai lá, como é que é o Brasil, o Pelé, como é que é o negócio aí? Aí eu falava o superior, eu acho que ele não sabe que tem essa regra. Como é que não sabe? Está aqui há tantos anos. Claro que sabe. Então não sei, né? Se a gente passa uma borracha assim, alguns pontos da regra, e segue a vida, né? Então tinha as ideias pessoais sobre a obediência, sobre a regra. Mas não é para falar, não, liga não. Não sei até onde ele ia, não, mas a coisa era bem visível. Assim. Se ia até ponto na cabeça dele dizer que não era importante, mas sobre as amizades, etc. Ora, o Espírito Santo vem e nos põe diante da verdade pura. E nós temos que abandonar nossas maneiras imperfeitas ou erradas de considerar. Nos faz ver a verdade. Exame de consciência para isso, né? Pedir a Deus que nos ajude a fazer bem nosso exame de consciência, porque o Espírito Santo nos ilumina, né, no exame de consciência. E então é o dom da inteligência. Também, né? Me parece. Nosso espírito é obrigado a se elevar, se purificar, ver as coisas em face, como nunca havia feito. Isso deixa-nos numa espécie de morte espiritual, noite de sofrimento. Ver a essência da vida espiritual e perder todas as ilusões. Davi estava numa ilusão. E, né, quando o profeta Natan lhe diz, né, ele vai... Essa ilusão tinha durado bastante. Porque entre o pecado dele, está no livro de Dom de Mauleon, entre o pecado dele, está na escritura também, mas ele faz, né, chama atenção assim por isso. Então, acho que passou um ano. Nesse ano ele não reagiu. Então, ele pensou uma coisa que não é tão grave, né, outras coisas, mas pode ficar às vezes numa ilusão muito grande.
Então, pedir a Deus que a gente veja a verdade tal como ela é. Perder as ilusões. Madame Cronier pedia 3 graças para Dom Romain, rezar a missa como um santo, fazer grandes progressos na vida espiritual e ficar ao abrigo das ilusões. O dom da inteligência nos faz perder as ilusões. Não inventar uma nova regra na nossa cabeça. Não inventar novos princípios na nossa cabeça. Não foi dito isso, está na regra, mas eu faço diferente. Por que você faz diferente? Não, porque não faço diferente, porque o que eu vou fazer como é que está aqui? Não dá. Não. Bom, tem coisas que foram abandonadas, mas se aquelas coisas que são da vida espiritual, princípios espirituais, não, isso será até o fim do mundo. Pode mudar, se vai lavar os pés dos hóspedes ou não, isso é outra coisa, mas então o dom da inteligência nos faz perder essas ilusões. Somos às vezes obrigados a abandonar assim ideias preferidas para aderir à verdade pura. Para mim, assim, eu sou assim, eu quero assim, e muito assim, e acaba criando uma situação que está fora da verdade. Que a pessoa se atribui assim uma autoridade que levará a uma cegueira. Né? O Espírito Santo vem e ilumina essa alma. Às vezes ela tem razão, né? Eu quero assim, está muito bem, mas cuidado para não ser um eu que não está em consonância com a verdade, com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz aderir à verdade. Por exemplo, Moço Lefebvre, eu não vi ele falando, não lembro nenhuma vez. Assim, minha memória está meio fraca também. Eu não lembro dele falando assim, eu penso assim, não. Em geral era assim. O que diz o direito canônico? Ele pegava o direito canônico assim. O que diz o direito canônico? Ele abria assim. Eu acho que deve fazer isso aqui, ó. Obrigado, senhor. Então, era bem objetivo. Né? Ele, que diz a igreja. O Espírito Santo nos faz aderir à verdade sobre a devoção, sobre a oração, sobre a doutrina, sobre a obediência, etc, etc, etc. Os que aceitam de serem assim guiados pelo Espírito Santo terão uma inteligência penetrante de seus deveres, dos mistérios da religião, das mais variadas realidades sobrenaturais. No céu, o Espírito Santo terminará de purificar nossa inteligência e nós veremos a Deus tal como Ele é. Nossa clareza, né? Clareza de São Tomás, por exemplo, né? Clareza de Santo Agostinho sobre a graça, sobre os grandes princípios da graça. Clareza nas ideias de uma Santa Teresinha do Menino Jesus, é impressionante. Mesmo a maneira de se exprimir, com poucas palavras, ela atinge, vai bem assim, o dom da inteligência. São Tomás, com poucas palavras, dá um princípio, vai esclarecer toda a questão. Santo Agostinho, com todos aqueles que entenderam uma coisa, em geral se exprimem ela bem. Então, Teresinha é sempre breve, penetrante, esclarecedora. Na oração ela dormia, mas ela não era quietista. Ela dormia porque estava esgotada. Aí ela dizia assim, não, eu durmo, mas eu não me inquieto, não. Porque as crianças agradam aos seus pais, mesmo quando dormem. E depois, para se fazer operações importantes, a gente começa fazendo o paciente dormir, né? Anestesia geral. E depois, deixa eu outra razão aqui. Ela diz assim, você não sabe latim não? Você reza aí tudo em latim? Você não sabe o que está dizendo não? Eu falei, eu não sei o que está dizendo não. Mas sei que o que eu estou dizendo agrada muito a Deus. Então, uma visão, respostas assim interessantes. Santa Joana d'Arc também, né? O fruto do dom da inteligência, mas sobretudo quando se trata de Deus Ele mesmo, né? Sobretudo. Então, com isso nós terminamos. E amanhã, que é sábado, nós veremos o dom da sabedoria. Então peçam a Deus, né? Acho bem interessante esse pedido do
do Père Cassin, que ele dirigia a Santa Rosa de Lima, né? Se dirigia a Deus, mas pela intercessão de Santa Rosa de Lima, e dá-me a inteligência da paixão. Inteligência da paixão, inteligência de todas as coisas, porque a gente só ama o que a gente conhece. A medida da inteligência, a medida da compreensão de São Gregório Magno é a medida do amor. As duas coisas vão juntas. E se a pessoa não entende nada, normalmente ela não ama. Esse pessoal que tem as falsas religiões não entendem nada. Não entendem nada do cristianismo, porque não conhecem. Mas às vezes conheceram, repudiaram, então não entendem nada de Deus, não amam a Deus. A medida do conhecimento é a medida do amor. Então, peçamos a Deus esse dom.